Romênia, 1462. Um exército otomano de 90.000 soldados marcha confiante em direção à capital da Valáquia. Mas, quando chegam aos arredores da cidade, eles param, completamente paralisados. Diante deles se estende uma floresta de 20.000 corpos empalados em estacas. Homens, mulheres, soldados, estendendo-se por quilômetros. O fedor era insuportável. O sultão Mehmed II, o conquistador de Constantinopla, olhou para aquela cena e recuou com seu exército inteiro, aterrorizado. O responsável? Um único homem, Vlad III da Valáquia. Vlad, o Empalador. Séculos depois, sua lenda se transformaria no vampiro mais famoso do mundo, o Conde Drácula. Esta é a história real do homem por trás do monstro. E a verdade é muito mais aterrorizante. Vlad III nasceu em 1431 na Transilvânia. Seu pai era Vlad II Dracul, dragão em romeno, príncipe da Valáquia, um pequeno principado cristão espremido entre o Império Otomano e o Reino da Hungria. Vlad, como filho de Dracul, seria Draculeia, filho do dragão, ou filho do diabo. Com apenas 11 anos, Vlad e seu irmão Radu foram entregues como reféns aos otomanos para garantir lealdade política. Vlad passou 6 anos prisioneiro em Constantinopla. Recebeu educação de elite, mas era rebelde e frequentemente punido. Seu irmão Radu, mais flexível, prosperou, até se converteu ao islamismo e tornou-se favorito do sultão. Vlad observava tudo com raiva crescente e aprendeu algo crucial: o poder do medo. Viu como o Império Otomano controlava territórios através de terror calculado. Em 1447, seu pai foi assassinado por nobres traidores. Seu irmão mais velho foi capturado, torturado e enterrado vivo. Vlad tinha 16 anos. Ainda prisioneiro, a raiva se transformou em vingança. Em 1456, aos 25 anos, Vlad reconquistou o trono da Valáquia pela força. Sua primeira ordem? Vingança. Vlad convidou todos os nobres para um banquete de Páscoa em 1459. Durante a festa, fez uma pergunta: quantos príncipes vocês serviram durante suas vidas? Os nobres, orgulhosos, começaram a contar. Alguns haviam servido 7 ou mais. Vlad ouviu tudo calmamente. Então, deu sua ordem. Os nobres mais velhos, envolvidos na morte de seu pai, foram empalados imediatamente. Os mais jovens e suas famílias foram forçados a marchar 80 quilômetros e reconstruir um castelo nas montanhas com as próprias mãos. A maioria morreu de exaustão. Por que o empalador? Vlad aperfeiçoou o empalamento em uma arte macabra. A estaca era arredondada e oleada para não perfurar órgãos vitais rapidamente. A vítima era erguida verticalmente e seu próprio peso fazia a estaca penetrar lentamente ao longo de horas ou dias. Algumas levavam 3 dias para morrer. Não era apenas crueldade, era política. A Valáquia estava cercada por inimigos. Vlad tinha um exército pequeno, cerca de 10.000 homens. Como se defender? Terror. Terror tão absoluto que inimigos pensariam 2 vezes antes de invadir. Crime? Empalamento. Roubo? Empalamento. Mentira? Empalamento. Corrupção? Empalamento. Existe uma lenda que Vlad colocou uma taça de ouro em uma fonte pública. Qualquer um podia beber dela. Durante anos, ninguém ousou roubá-la. O medo era absoluto. Mas o verdadeiro teste veio quando Vlad fez o impensável. Recusou-se a pagar tributo ao Império Otomano. Quando embaixadores otomanos vieram cobrar, Vlad os recebeu no palácio. Eles não removeram seus turbantes diante dele. Vlad perguntou por quê. Responderam que era costume, nem mesmo diante do sultão. Vlad respondeu: então eu fortalecerei seu costume, e ordenou que os turbantes fossem pregados em suas cabeças com pregos. Os embaixadores foram enviados de volta assim. Era uma declaração de guerra. Em 1462, o sultão Mehmed II reuniu 90.000 soldados. Vlad tinha 10.000.
Mas Vlad não lutaria convencionalmente. Adotou táticas de terra arrasada. Queimava colheitas, envenenava poços, evacuava cidades. Então, realizava ataques surpresa noturnos brutais. Em uma noite lendária, Vlad infiltrou-se no acampamento otomano, tentando assassinar o próprio sultão. Quase conseguiu. Matou milhares de soldados dormindo e causou pânico total. Mas o golpe psicológico definitivo veio quando os otomanos se aproximaram da capital. Estendendo-se por quilômetros, estava uma floresta de 20.000 corpos empalados. Soldados otomanos capturados durante meses, todos em vários estágios de decomposição, alguns ainda agonizando. A estaca central tinha o corpo do general otomano Hamza Pasha. O fedor era insuportável, o espetáculo indescritível. Crônicas contemporâneas, tanto cristãs quanto muçulmanas, documentam este evento. Aconteceu de verdade. O sultão Mehmed II, que havia conquistado Constantinopla, olhou para aquela floresta e disse: "Não posso conquistar um homem que usa corpos como cercas para seu reino." E recuou. Vlad, com 10.000 homens, havia derrotado 90.000 através do puro terror. Mas essa vitória teve um preço. Nobres locais, cansados de seu governo brutal, conspiraram com os húngaros. Ironia. Vlad lutou contra os otomanos pela cristandade, mas foram cristãos que o traíram. Em 1462, foi capturado pelos húngaros e aprisionado por 12 anos. Seu irmão Radu, que se tornara favorito dos otomanos, foi colocado no trono. Em 1476, Vlad foi libertado e reclamou o trono uma última vez. Mas governou apenas 2 meses. Em dezembro de 1476, foi emboscado e morto em batalha aos 45 anos. Segundo relatos otomanos, sua cabeça foi preservada em mel e enviada ao sultão como troféu. Foi exibida em uma estaca, um fim irônico para o empalador. Seu corpo foi enterrado em um mosteiro. Mas quando arqueólogos abriram a tumba em 1930, estava vazia. Até hoje, ninguém sabe onde estão os restos de Vlad. Após sua morte, Vlad tornou-se 2 coisas completamente diferentes. Um herói nacional. Ele defendeu a cristandade contra o Império Otomano. Hoje há estátuas dele por toda a Romênia. Está no dinheiro romeno. É celebrado como patriota, um monstro sanguinário. Panfletos alemães do século XV espalharam histórias sensacionalistas sobre o príncipe louco que bebia sangue. Em 1897, o escritor irlandês Bram Stoker encontrou referências a Vlad Drácula, o príncipe sanguinário da Transilvânia. O nome, a localização, a reputação de crueldade, a associação com sangue. Era perfeito. Stoker criou o vampiro mais famoso da história, o Conde Drácula. O Vlad real nunca foi acusado de vampirismo. Não há evidência que bebeu sangue. Mas, em um sentido metafórico, ele se alimentou de sangue. Seu poder era construído sobre terror e morte. Talvez o mito do vampiro seja apenas uma metáfora para uma verdade mais sombria. Vlad Draculaea era um monstro, não sobrenatural, mas humano. E isso é muito mais aterrorizante. Vlad foi herói ou monstro? Depende de onde você está. Na Romênia, vendo séculos de invasões que ele ajudou a conter, é um salvador. De fora, vendo pilhas de corpos, é um dos primeiros serial killers da história. Ambos podem estar certos. Séculos depois, seu nome ainda provoca calafrios. Não pelas lendas de vampiros, mas pelo lembrete de que os verdadeiros monstros da história sempre foram humanos. Esta foi a história de Vlad, o Empalador, o verdadeiro Drácula. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva. E comente, Vlad foi herói defendendo sua terra ou tirano sanguinário? Ou ambos?